Olá, pela TV Girassol Araguaína, canal 6, emissora afiliada da Rede Bandeirantes Televisão. Estamos começando mais um programa Saúde Total, trazendo sempre informações educativas na área da saúde para vocês que nos acompanham. Mais uma vez, a gente gostaria de agradecer pela sua audiência, vocês que têm conversado conosco nas ruas de Araguaína, em qualquer lugar, parabenizando pelo programa Saúde Total, pelos entrevistados, pelos conteúdos, enfim, sempre é um prazer levar essas informações para vocês que nos acompanham. E para participar do programa Saúde Total, com questionamentos ou até mesmo dando sugestões de assuntos que vocês gostariam que fossem abordados aqui no nosso programa, basta mandar sugestões de assunto através do e-mail saudetotalband@hotmail.com, saudetotalband@hotmail.com ou ainda através do celular 8114-4900. Será sempre um prazer atendê-los. A minha convidada de hoje no programa Saúde Total já está aqui conosco no estúdio de entrevista, a doutora Valúzia Vinhal, ela que é neuropsicóloga, doutoranda em neurociência e diretora da Educare aqui em Araguaína, que vai falar conosco hoje sobre um tema extremamente importante. Nós falaremos sobre o autismo. O que é esse transtorno, como se manifesta, como é feito o diagnóstico e principalmente também como a sociedade hoje encara crianças ou até mesmo adultos que tenham esse tipo de transtorno. Doutora, muito obrigado pela presença no programa Saúde Total, prazer em recebê-la aqui no nosso estúdio pela primeira vez, mas tenho a certeza que em tantas outras estaremos aqui debatendo assuntos extremamente importantes, principalmente assuntos esses que causam muitas dúvidas na população de como lidar, do que é o problema. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço a presença aqui. Doutora, em breve, praticamente no mês de abril, final do mês de abril, nós teremos em Araguaína a Conferência Multiprofissional dos Transtornos do Espectro Autista. Inicialmente, o porquê desse termo, transtorno do espectro autista? Isso é a mesma coisa que o autismo como um todo? Sim, isso é a mesma coisa do autismo. Essa pergunta é muito pertinente porque está muito em evidência, foi uma mudança que aconteceu recentemente, agora em 2013, em relação à nomenclatura dos transtornos que englobam o espectro do autismo. Até 2013, nós tínhamos vários transtornos, várias alterações que tinham características parecidas e tinham nomes diferentes. A partir das modificações empregadas pelo DSM, que é um manual realizado pela Associação Internacional de Psiquiatria, se colocou dentro de um único guarda-chuva todos os transtornos que apresentam essas mesmas características. Isso traz uma forma de facilitar a compreensão de todas as pessoas em relação a quais são esses sintomas, como que eu posso identificar isso, e também uma facilidade bem maior para nós profissionais fazermos esse diagnóstico e repassá-lo para a família. Perfeitamente. E como é que é esse diagnóstico, doutora? De um modo geral, como é que se chega ao diagnóstico especificamente do autismo? Hoje, Eduardo, eu posso começar dizendo que existe uma especulação muito grande em relação a diagnósticos de uma maneira geral. Autismo, depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, são doenças da moda? É isso que as pessoas questionam, mas tem muito diagnóstico agora, doença da moda. Na verdade, não é doença da moda. Na verdade, hoje nós temos critérios diagnósticos mais bem definidos que fazem com que esses transtornos que eram subdiagnosticados ou diagnosticados com outras categorias tenham diagnósticos adequados agora. Então, como que é feito esse diagnóstico hoje? Nos tratamentos de primeira linha, se faz o diagnóstico com a soma dos achados clínicos de pelo menos 2 especialistas. Não existem marcadores biológicos, então não dá para fazer um exame e diagnosticar o autismo, certo. É clínico. Então, nós vamos ter uma avaliação clínica do médico, em que o médico vai fazer uma anamnese, vai fazer uma observação e exames complementares que vão fazer diagnósticos diferenciais com outras síndromes. Certo. Somado a isso, ele encaminha para um especialista neuropsicólogo, geralmente, e esse especialista vai fazer a avaliação neuropsicológica da criança, fazendo todo o traçado cognitivo, que existem marcas do que pode ser um autismo, que pode ser um TDAH, por exemplo, somado a questionários
formulários e inventários padronizados cientificamente. Com os achados dessas investigações, somadas às investigações médicas, se chega a um diagnóstico mais consistente. Normalmente, muitas pessoas questionam e perguntam se a pessoa pode vir a desenvolver o autismo durante a sua vida ou se é um problema ou algo congênito. A criança já nasce com a possibilidade ou a predisposição de desenvolver o autismo ainda na infância, nos primeiros meses de vida. Como é que é essa relação, doutora? Sim. O autismo, ele é uma alteração do desenvolvimento neurológico. Então, o autismo, a criança que tem o autismo, ele nasce portador de uma alteração nos seus genes. Sim, certo. Isso acontece. Mas isso leva a uma predisposição em maior ou menor grau do desenvolvimento dessas alterações de acordo com a interação que essa pessoa tenha com o ambiente que nós chamamos de positivo ou negativo. Certo. Né? Ou seja, existe sim uma alteração neurológica que pode ser intensificada de acordo com o ambiente bom ou um ambiente que não esteja sendo tão propício para a criação dessa criança. Então, a exemplo praticamente de outros transtornos, o diagnóstico precoce, quanto mais precocemente se conseguir fechar esse diagnóstico, e a importância do trabalho paralelo pode ajudar e muito a não se estender essas possibilidades, por exemplo. Muito, isso absurdamente, porque hoje se fala tanto em plasticidade neuronal, né? Em modificações no repertório neural da pessoa. Quanto mais cedo, maior é a chance de você conseguir estabilizar o desenvolvimento neurológico dessa criança. Por quê? Porque somado a um diagnóstico, nós vamos estar trabalhando as alterações do ambiente, a orientação aos pais, aos melhores procedimentos dentro do lar, técnicas comportamentais e uma gama de tratamentos alternativos que podem ser eleitos juntos com a família e que podem trazer muitos benefícios para aquela criança. Então, o diagnóstico precoce ele pode sim trazer uma mudança radical na vida da criança. E você acha que hoje melhorou toda essa questão, nesse contexto que nós estamos abordando aqui, justamente por esses fatores, pelo maior entendimento hoje, até mesmo da própria sociedade com relação ao tema, embora ainda precise melhorar e avançar muito mais, mas comparado a anos atrás, por exemplo, quando as pessoas enxergavam o autista como uma pessoa agressiva ou até mesmo uma pessoa que poderia causar algum dano à sociedade, era essa a visão muitas vezes que se tinha, uma pessoa individualista, uma pessoa que ficava por um lado e que poderia ser agressivo, ou um psicopata, enfim, todas essas questões. Você acha que através hoje desses meios, desses métodos e da pesquisa continuada que vem contribuindo para que venha acontecendo essas melhoras? Sim, a informação ela é a nossa maior arma e o maior tratamento que nós podemos oferecer. Dentro de qualquer alteração de marcadores clínicos que tragam sofrimento para a família e principalmente para a criança, a informação ela faz com que você reestruture toda a vida daquele paciente, tanto em tratamento como no meio social. Então, nós temos percebido que enviar, por exemplo, a criança para a escola hoje já não gera nem sofrimento para a escola, nem para a família e muito menos para aquela criança. Nós estamos dando a oportunidade de fazer com que a escola e a sociedade entrem em contato com aquela pessoa, compreenda aquela pessoa e entenda que tê-la ali com eles só está somando para novos conhecimentos que vão ser úteis até para lidar com o comportamento de outras crianças. Não sei se tem como exemplificar mais ou menos na prática ou tentar traçar um paralelo entre o desenvolvimento normal ou não de uma criança para eu chegar a esse questionamento. Em que fase, normalmente, da vida de uma criança, do seu desenvolvimento, já é possível observar sinais que possam levar à desconfiança, por exemplo, do autismo, doutor? Olha, de modo seguro, nós temos que pegar as pesquisas científicas. As pesquisas dizem que, a partir dos 8 a 10 meses,
os resultados encontrados são positivos para autismo. Certo. Então, existem algumas características, como a criança não olhar para a mãe enquanto está amamentando, a criança não chora, ela é muito quietinha, ela é passiva demais, ela não responde ao se chamar, parece que é surda, não está ouvindo direito. Essas coisas, elas são perceptíveis desde uma idade muito tenra pela mãe. Certo. Mas não se conseguiu ainda, numa situação científica, comprovar. A partir dos 8 meses já se conseguiu. Se comprovou o quê? Que crianças do espectro do autismo, elas têm uma dificuldade maior a responder até ao próprio nome, quando ela é chamada. Quando você conversa com ela, ou você briga, ou chama atenção, ela não te olha nos olhos, ela não te flerta diretamente. Ela tem uma forma de brincar extremamente diferenciada, com um repertório menor de prazeres enquanto brinquedos. Ela tem uma dificuldade de sair da rotina, que é muito intensa. Muitas crianças até, se você mudar o caminho, desde muito novos, o caminho de ir para a escola, ele já manifesta angústia dentro do carro. E aí os pais começam a conectar esses comportamentos que estão um pouco estranhos, com birras muito acentuadas, parecendo que eles não estão entendendo nada de alguma coisa que está acontecendo no contexto. Essas situações, elas são as principais características percebidas no dia a dia, somado muitas vezes a uma linguagem que não se desenvolve, que fazem com que os pais comecem a perceber que existem alterações e eu preciso buscar ajuda. Bom, então a importância, vamos falar dessa forma, do pediatra que está acompanhando essa criança nesse desenvolvimento é muito grande, principalmente quando a mãe começa a relatar. Talvez o pediatra seja o primeiro profissional da área da saúde a tentar encaminhar até mesmo para um profissional mais especialista para averiguar esses dados, então. Exatamente. Nós dizemos que o pediatra ele é o primeiro grande mediador da criança. Certo. Porque a mãe vai relatar o sofrimento dela em relação àquele filho, principalmente para o pediatra, porque naquele momento eu não vou ser criticada. Porque o que mais acontece no sofrimento da mãe é a crítica social. Não estou dando educação correta para essa criança. Que menino birrento, que menino mimado. Eu não estou dando estímulo. Essa criança deve estar ficando tantas horas sozinho, sem estímulo, porque ele não conversa. Ou numa outra situação, o menino está até batendo com a cabeça na parede. Olha o tamanho do estresse que deve ser dentro do ambiente dessa casa. São coisas do senso comum que a mãe vive sofrendo no seu dia a dia. Ela leva isso para o pediatra. E a partir desses dados, o pediatra consegue ter um olhar diferenciado e encaminhar muitas vezes ou para o psiquiatra, mas principalmente para o psicólogo, porque para a mãe é um pouco difícil, claro, até para explicar, e para o pediatra ter a plena certeza se é da alçada mesmo da medicina ou se uma ajudinha em relação ao comportamento pode trazer benefício. Então, geralmente chega para nós, psicólogos. E a partir dali nós conseguimos encaminhar para os profissionais pertinentes, neuropediatra, psiquiatra. Tá enfim. certo. Nós estamos conversando no programa Saúde Total de hoje, tendo o prazer de conversar esta aula sobre autismo com a doutora Valúzia Vinhal, ela que é neuropsicóloga, é doutoranda, ou seja, está fazendo doutorado em neurociência, trazendo um pouco mais da realidade sobre o autismo no Saúde Total de hoje. Nós vamos a um breve intervalo comercial, já já a gente volta falando mais sobre este tema com a psicóloga a doutora Valúzia Vinhal. Fique aí que é rápido. Estamos de volta com o programa Saúde Total, com a presença da doutora Valúzia Vinhal, ela que é neuropsicóloga, falando conosco hoje no Saúde Total sobre a questão do autismo. Falamos neste tema, até porque no próximo, de 22 a 25 de abril, no próximo mês, estará acontecendo em Araguaína a Conferência Multiprofissional dos Transtornos do Espectro Autista. Estará acontecendo este grande evento no ITEPAC, e, sem dúvida nenhuma, um grande número de inscritos já, profissionais especialistas também estarão em Araguaína trazendo importantes informações sobre esta questão para pais, familiares, professores, pedagogos, enfim, pessoas que convivem ou podem vir a conviver com essa situação. Então, uma grande oportunidade de aumentar os seus conhecimentos
através deste grande evento que estará acontecendo aqui em nossa cidade. Doutora, voltando um pouco sobre essa questão do autismo, muitas vezes pode existir graus de autismo, um grau leve, um grau moderado, até mesmo um grau mais severo, e estendo um pouco mais essa pergunta. Se uma pessoa que tem autismo leve, não tratando, não tendo esse apoio dessa equipe multiprofissional e envolvida, mais a família, mais o apoio da família, ele pode ir desenvolvendo e até aumentando o grau do autismo no decorrer da vida? Sim. O autismo, os transtornos do espectro do autista, na verdade, eles podem ir de leve a grave. Então, geralmente as pessoas que estão dentro da categoria leve, que antes era conhecida como autismo de alto funcionamento ou síndrome de Asperger, eles geralmente passam despercebidos na sociedade. Certo. Recentemente, por exemplo, teve uma pesquisa muito importante em que, por causa dessa situação de se avaliar se está aumentando a incidência de autismo ou não, se é uma doença da moda ou não, se teve a ideia de fazer um levantamento dentro de uma universidade em relação a todas as pessoas que foram diagnosticadas com algum transtorno de linguagem, um transtorno específico de linguagem, se chamou essas pessoas já adultas novamente e se refez o diagnóstico. Certo. Se conseguiu uma quantidade considerável de pacientes. Com isso, se percebeu que praticamente a metade dessas pessoas que foram diagnosticadas como transtorno específico de linguagem eram autistas. É a prova que nós precisávamos para justificar aquilo que nós clínicos sempre falamos. Muita gente que passa por uma pessoa que tem dificuldade de compreender os sentimentos das outras pessoas, dificuldade de entender regras sociais, dificuldade em lidar com essa comunicação não verbal do dia a dia que nós temos. Essas pessoas, elas podem ser portadores de síndrome de Asperger. E aí nós temos conflitos conjugais muito grandes, porque meu marido não me compreende, meu marido não entende sentimentos, meu marido é extremamente ríspido com o nosso filho. E esse repertório de comportamento se repete não só ali, mas em vários outros contextos. São os subdiagnosticados. São pessoas normais, que convivem com a gente, que trabalham, que nos dão aula, que são nossos professores, que são nossos colegas de trabalho, mas que têm um autismo de grau leve. Certo. E eles estão aí sem diagnóstico e sofrendo, sendo que poderiam ter tido uma ajuda, ou até nesse momento ter uma ajuda e amenizar toda essa situação. Perfeitamente. Agora, normalmente, uma pergunta também que é muito comum de se ouvir, o autista ele é frio? Frio no relacionamento, frio na situação, frio no trabalho, é aquela pessoa que é extremamente individualista? Eu faço questionamentos até para que as pessoas entendam um pouco mais, muitas vezes acha que a pessoa é mal educada, acha que a pessoa é grosseira, acha que a pessoa, e muitas vezes a pessoa tem realmente um transtorno comportamental em função de uma determinada situação. Exatamente. O conceito passa bem próximo disso aí mesmo. São duas as características de eixo central do autismo. Uma delas está no comportamento que é meio cheio de metodismos e de rotinas. Eu estou falando de um grau leve, né? Imagina isso que eu estou falando, que pode ser intensificado muito mais num grau severo. Certo. A outra característica é o eixo da interação social e da comunicação. A pessoa tem dificuldades com isso, seja ela em vários graus, de várias formas, que nós precisaremos de muito tempo para explicar todas essas formas. Mas o importante é que realmente essa pessoa pode passar por uma pessoa fria, que não se importa com as outras pessoas, porque nesse eixo da comunicação e da interação social, uma das apresentações que o autismo tem é exatamente essa, de não compreender o que o outro quer dele, de não conseguir entender o pensamento do outro. Então, eu só penso a partir de mim mesmo, a partir do que eu quero e do que eu acho. Não porque eu seja extremamente individualista, mas porque eu não consigo entender de outra maneira. Claro. E aí ele realmente passa por um marido frio, por um companheiro de trabalho que não se importa com os outros. Isso pode acontecer. Perfeitamente. E nas crianças os sintomas são
muito semelhantes às vezes. As pessoas acham, é mal educado, não cumprimenta ninguém, não sei, e muitas vezes isso causa também problemas com a família como um todo, até mesmo um sentimento de sofrimento até para os pais pela falta de entendimento da sociedade com relação a essa situação. Né? Exato. É muito mais fácil compreender o autismo enquanto essa manifestação clássica que as pessoas conhecem. Por exemplo, aquela criança que não tem contato social nenhum, que praticamente não fala, que tem alguns comportamentos autolesivos, como se morder, bater a cabeça na parede, gira até cair. Isso é uma parcela. Isso não é a síndrome do espectro autista, transtorno do espectro autista. Na maioria das vezes, essas crianças elas apresentam muito mais a dificuldade de se expressar, de compreender as regras sociais e de compreender o que o outro quer dele, e a dificuldade de ter comportamentos muito específicos dele, uma rotina muito bem estabelecida, que não pode ter grandes mudanças, poucos prazeres, um comportamento repetitivo muitas vezes. E aí, quando sai desse jeitinho que ele tem, a reação dele é de autodefesa. Ele dá birra, ele se joga no chão, ele grita. E aí, como as pessoas entendem isso? Essa mãe não está dando educação para essa criança. Com certeza. E isso já aconteceu na sua vida, você estava me exemplificando, já aconteceu comigo também em determinadas situações, e infelizmente a gente se depara ainda com esse tipo de situação no dia a dia, e principalmente a falta de conhecimento e de entendimento da população nessas questões. É por isso que nós estamos falando hoje um pouco de uma maneira bem geral, falaremos em outras oportunidades aqui no programa e estaremos fazendo a cobertura total deste evento que estará acontecendo de 22 a 25 de abril aqui em Araguaína, uma grande oportunidade para as pessoas se interarem mais com essa questão. Vamos deixar esse espaço final para suas considerações, abordando um pouquinho com relação a tratamento, se é que existe um tratamento ou é mesmo um apoio multiprofissional e um apoio familiar muito grande também. O tratamento correto, é muito importante que isso seja esclarecido. O protocolo de tratamento para os transtornos do espectro do autismo é multiprofissional, sim. Principalmente envolvendo técnicas de modificação comportamental, que são muito bem trabalhadas pelo psicólogo, pelo neuropsicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo. Esses 3 profissionais, eles sempre estão incluídos nos protocolos de tratamento. Associado a isso, nós temos outros tipos de tratamento que são oferecidos, por exemplo, pelo terapeuta ocupacional, quando existem dificuldades motoras, por exemplo, para a escrita. A ecoterapia, que é aquela terapia realizada com cavalos, que nós estamos trazendo aqui para Araguaína também, né, com o Aras Liderança, né, trabalhando com isso. É outra terapia que já tem comprovação científica de sucesso. Então, existem várias modalidades. Existem modalidades alternativas também, como terapias alimentares, terapias de reposição vitamínica e outras questões que podem ser abordadas individualmente com a família para um benefício de cada paciente. Mas de eixo, nós temos esses 3 principais profissionais trabalhando dentro do comportamento da criança. Isso pode se estender a modificações do lar, com estímulos ensinados aos pais dentro da residência, com também intervenções dentro da escola, orientando professores, mostrando novas técnicas que podem ser trabalhadas, e com a intervenção clássica dentro de consultório também, tanto para a família quanto para aquela criança. Doutora, muito obrigado pela sua presença no programa Saúde Total. Nosso tempo está chegando ao final, agradecemos mais uma vez. Em outras oportunidades estaremos debatendo tantos outros assuntos dentro da sua área também de atuação profissional. Sucesso e obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Conversei com a doutora Valuza Vinhal, ela que é neuropsicóloga, doutoranda em neurociência e diretora da Educare aqui em Araguaína, falando conosco sobre este tema tão importante, principalmente sobre as orientações. Nós vamos encerrar o programa de hoje com mais um intervalo comercial, agradecendo aos nossos apoiadores, patrocinadores, grandes responsáveis também pelo sucesso do programa Saúde Total, há 13 anos já no ar aqui em Araguaína e aqui na sua TV Girassol. Obrigado pela audiência e até lá.